Bem, a nossa audiência, estamos aqui para gravar mais um podcast. Andamos um pouco ausentes devido aos trabalhos e alguns intempéries da vida, mas é assim mesmo. Mas aproveitando essa oportunidade, eu amanheci, Deus colocou uma mensagem no meu coração para falarmos sobre a Bíblia Sagrada. Quero mandar um beijo para minha neta Eloá. Está ficando famosa, Eloá. Todo mundo sempre pergunta por você. E também para o pessoal querido de Jaraguá do Sul, também outra cidade que está ficando famosa. Tanto falar em Jaraguá do Sul, já morei em Jaraguá do Sul, meu filho mora lá, minha neta, minha nora moram lá, e uma cidade que eu gosto. Abraço para o irmão Diácono Jorge, de longa data. Um abraço também para a nossa irmã Valdirene e nossa irmã Irani. São pessoas que ouvem e me suportam há muito tempo que eu venho trazendo essa palavra de Deus. Deus abençoe sua família, irmã Irani, irmã Valdirene e os demais irmãos que fazem parte e me ajudam. A irmã Valdirene é uma multiplicadora, porque ela diz que manda essa mensagem para outras pessoas, assim também como a nossa irmã Irani, abençoando pessoas. Conhecendo a Bíblia. Temos um texto básico, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo número 22, vamos ler o versículo número 29. Mateus 22, versículo 29, que nos diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na teologia sistemática, existe uma matéria chamada bibliologia, que é a origem e a história do texto bíblico. E eu, quando fiz seminário, eu gostei muito dessa matéria, teologia sistemática, porque eu tinha um professor e eu gostava muito dele. Depois ele foi meu pastor, que foi o pastor Flaviano Mascarenhas Freire. E ele era meu professor de teologia sistemática. E eu gostava muito. E é uma das matérias teológicas que eu gosto muito. Segundo o missionário finlandês Eurico Bengasten, assim define, aspas para ele, a teologia tem por objetivo fazermos conhecer a Deus. Na teologia sistemática, é posta em ordem progressiva e sistemática. A verdadeira teologia, o verdadeiro estudo da teologia é a palavra de Deus. Por quê? Muitos homens hoje estudam um pouco, têm um pouco de conhecimento e já fazem o pensamento deles, os dogmas deles, como verdadeiro, como coisas que não mudam. Ora, senhoras e senhores, a imutabilidade é só com a palavra de Deus, ela não muda. E a própria Bíblia diz que eu não posso acrescentar nada à Bíblia, o que já está posto. Aí, como vem uma pessoa dizendo que recebeu uma revelação, ou que não é bem assim, que desde o tempo da minha avó, Dona Alzira Gentil dos Anjos, que aprendeu no início do século os missionários, e agora vem alguém dizer, não, não é assim. É assim. Vocês estudaram o tempo todo errado. Se o próprio Jesus nos disse que nós estamos errados porque não conhecemos as Escrituras. Então, que nós venhamos a estudar. Eu, graças a Deus, desde o início da minha vida com Cristo, eu comecei a ler a Bíblia. Ganhei a minha primeira Bíblia da minha avó, falecida avó, Dona Alzira Gentil dos Anjos, me deu uma Bíblia. E assim que eu tive a oportunidade, eu passei a estudar a palavra de Deus, concluí meu curso, depois continuo lendo a Bíblia. E um dia que eu pensei que eu sabia tudo, eu vi que eu não sabia nada, eu ainda tinha que estudar muito. A origem da palavra de Deus, Salmo 68, versículo 11. O Senhor deu a palavra, então a palavra é de Deus. E a ordem de Deus em Êxodo 17, versículo 14 é: escreva isto
para memória no livro, né? Eu gosto dessa palavra do grego, anamnese, né? Fazer lembrar. Então, quando eu leio a Bíblia, eu estou exercitando a minha memória, tudo aquilo que, que Deus fez lá no início, né? Agora comecei a ler o livro de Gênesis, estava lendo hoje Gênesis 3, né? Nesse domingo. E o próprio Cristo disse que o ato da ceia é um memorial. Fazer isso em memória de mim. O próprio Cristo disse. Para fecharmos, a Bíblia ela é dividida, né? Você sabe, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, temos os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá e era a lei, chamado Pentateuco. Depois, temos os livros históricos, né? Não vou aqui elencar todos por causa da exiguidade do tempo, mas você sabe, né? Josué, Juízes, Ruth, etc. Temos também livros de poesia. Você sabia que na Bíblia tem livro de poesia? Sim, Jó é um livro poético. Salmos, além de ser um inário, são um livro poético. Provérbios também são os livros poéticos. Temos os profetas maiores, você sabe, são chamados maiores porque os seus livros são grandes, né? Temos aí Isaías, Jeremias, etc, etc. Temos os profetas menores, né? Que seus livros são muito resumidos, né? Podemos citar aí Oséias e Joel. Quando termina o Antigo Testamento, temos um hiato de 400 anos, chamado o período do silêncio. Aí nasce Jesus e começa agora um Novo Testamento, né? A ceia do Senhor, Jesus disse que era um Novo Testamento, né? Começa com os evangelhos sinóticos. Você sabia que, além dos evangelhos sinóticos, eles são também uma história, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos é um livro histórico. Aí vamos lá para as epístolas, né? Que compõem o Novo Testamento. Grande parte do Novo Testamento são feitas pelas epístolas chamadas epístolas paulinas. E tem uma parte da teologia que você só estuda as epístolas paulinas, né? Que são 13. Depois vem para as epístolas gerais, né? Hebreus, Tiago, né? E finalizando com o livro do Apocalipse. Você já leu a Bíblia hoje? Você já leu a Bíblia toda? Eu lhe convido a você. Ainda estamos aí. Eu ia dizer que estamos no início do ano, mas não. Já falei para minha esposa hoje que mês que vem já é a metade do ano. E eu comecei dia 7 de janeiro desse ano a ler pela 13ª vez a leitura da Bíblia, né? Como eu falei para vocês, já terminei o Novo Testamento, estou partindo para o Antigo Testamento, né? Lendo o livro de Gênesis. E cada vez que eu leio, eu aprendo mais, porque a Bíblia não é um jornal que você lê hoje, amanhã não presta mais. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Eu sou o presbítero Everaldo Filho e nesse podcast nós falamos sobre a Bíblia Sagrada. Se você foi abençoado por esse podcast, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Deus te abençoe.